Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí na nossa playlist, né? Evangelho no Lar, como a gente sempre faz. Ainda estou ajeitando as coisas. Só um segundo. Pronto, agora sim. Um minuto atrasado. Bom, como vocês bem sabem, essa nossa playlist aqui, o objetivo dela é oferecer companhia para aquelas pessoas que gostariam de fazer prece em casa, mas não tem essa tal companhia, né? Então, como eu faço minha prece regularmente, eu tive a ideia de gravar essas preces, né? Essa prece, para que a gente possa também, de certa maneira, trocar alguma ideia, né? É bom para mim, é bom para quem acompanha aqui o canal, tá bom? Bom, como vocês sabem, a gente sempre usa aqui os mesmos livros, né? Pelo menos tem sido assim, não sei quanto tempo isso vai durar, mas a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa Reflexões de Jacó, que é um livro também espírita, né? Porque por se tratar de uma psicografia da Irene Pacheco Machado. E como a gente tem um espírito questionador o tempo inteiro, eu gosto de colocar isso daqui porque é um livro que ajuda a gente a refletir também, pensar sobre a nossa vida, a condução da nossa vida, como é que está rolando. Eu acho isso bem importante. Esses dias eu não estou tendo nenhuma experiência, mas estou tendo muito pesadelo. E é impressionante, assim, pesadelo e sonho lúcido. E isso é bom, né? Porque dá uma baliza bem legal, né? De como é que a gente está emocionalmente, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá bem e às vezes a gente não percebe que tem um monte de véus jogados sobre o nosso corpo emocional, vamos dizer assim. E quando você está nesses sonhos lúcidos, essas coisas vêm à tona com muita força. E é legal isso, né? É legal pra gente sacar como é que a gente tá levando a vida. Às vezes a gente acha que a gente está mais ou menos equilibrado, que tá tudo bem, mas tem coisa lá no fundo lá que tá fazendo coisas que a gente nem imagina, né? Com a gente. Aqui do meu lado, Giló, nosso querido Giló, com cara de mal, porque eu brinquei pouquinho hoje com ele, mas enfim. Daqui a pouco a gente faz as pazes. Como vocês bem sabem, a gente sempre faz aqui um exercício de respiração com o intuito de dilatar o nosso corpo energético, né? E alinhar o nosso corpo etérico. E obviamente criar uma certa sutilização. Pelo menos o objetivo aqui é que a gente possa jogar fora as energias mais densas que a gente acumulou durante o dia, né? E aí, obviamente, quando a gente faz essa movimentação energética, naturalmente a gente fica um pouco mais sutil. Dá uma sutilizada, né? E, enfim, é isso, tá bom? Então vamos lá. A respiração que a gente faz é sempre essa respiração em três tempos, vamos dizer assim. Primeiro e segundo tempo é de inspiração, ou seja, eu pausa, pausa, expira, relaxa bastante e começa tudo de novo, tá bom? A gente faz isso normalmente por 8 minutos. Eu vou marcando aqui, aí quando a gente completar esse exercício, a gente começa então a evocação dos nossos bons amigos e a partir de então a gente dá sequência. Aqui a gente ouve um áudio de um vídeo de meditação de um canal chamado Nature Healing Society e tem mais de 300 mil inscritos, mas a música especificamente com o intuito de relaxar a gente, tá bom? Então vamos lá?
Essas informações vão estar na descrição do vídeo, para quem quiser ver a posterior, tá bom? Então vamos lá? Começando. Mais 3 minutos.
Muito bem. Então agora a gente pode passar a parte da evocação, né? Que nós já completamos aí os 8 minutos de respiração. E a gente vai agora então evocar os nossos bons amigos para que nos ajudem a escolher uma boa leitura para o dia de hoje. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vossos bons e os bons espíritos nos permitam criar uma egrégora favorável e positiva, para que possamos entregar também boas vibrações aos nossos amigos e aos nossos alvos mentais, a fim de que possamos sairmos muito melhor do que quando chegamos nesse momento de prece. Que essa nossa egrégora possa ser fortalecedora, estimulante às consciências aqui presentes, especialmente aquelas necessitadas, se for o caso. Pedimos humildemente aos bons espíritos que nos ajudem a escolher uma boa leitura para o dia de hoje e que elas façam sentido para o nosso momento de necessidade. Agradecemos humildemente a todos os esforços despendidos para esse momento. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Essa aqui já começa me provocando. Depois vocês vão entender. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Arms, Paris, 1863. Deixa eu baixar aqui a música. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que eu ore e espere, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre para o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada se for preciso, para que a minha alma se eleve até vós com a brandura que tinha quando a criaste. Após esta prece, meus bons amigos, o bom Deus sempre ouvirá. A força e a coragem vos serão dadas e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Mas, uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa da vossa perdição. Quantos há em vossa terra
que amaldiçoarão um dia nas trevas terem visto a luz. Como são felizes os que, na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo, alma querida, por que tu não conheces todas as delícias do Espírito que vive de meditação e de amor? Então não pedirias para ver imagens menos puras, menos suaves do que aquelas que podeis perceber em tua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer ver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente sua alegria, pode tocá-la, ver as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto para fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se levar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti. Bom, aí ele vai falar algumas palavras para a moça lá, que no caso, né, a menina que foi lá em busca da cura. Mas comentar aqui que, enfim, né, o título é muito provocador, né? Bem-aventurados os que são cegos. E tem uma coisa nas leituras, né, de coisa que assim, no espiritismo clássico, vamos chamar assim, o que eu quero dizer espiritismo clássico é o quê? Naquele livro espírita onde as pessoas que seguem a doutrina espírita não estudam, tá? Porque o espiritismo, ele é uma doutrina e tal e qual, ele necessita de ser constantemente renovado por novos raciocínios, novas ideias, pela ciência exclusivamente, especificamente. Então, assim, ele não é uma coisa parada, ele não é uma religião, né, onde existem dogmas que têm que ser seguidos, não é isso. Ele tem alguns mecanismos, que inclusive é a pesquisa, a dúvida, que são mecanismos que a gente usa para manter essa doutrina viva. Quais sejam? Pesquisar, discutir, ver se é isso mesmo, ver de onde vem a informação, se a informação é boa, se não é, e por aí vai, né? Mas tem uma coisa no espiritismo que é quase que é assim, se você tem alguma coisa nessa vida de ruim, é porque é herança da vida passada. E eu não acredito nisso, sinceramente. Não gosto dessa ideia. Eu acho que pode existir sim, pode. Pode acontecer? Pode ser? Pode. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim, né? Não é. Mas é aquela história, assim como o Evangelho de Jesus foi escrito há 2000 anos e um monte de coisa que está escrito no Evangelho não deve ser seguido ao pé da letra, porque foi escrito adequadamente àquela época, então tinha a ver com aquela época, entendeu? A gente tem que atualizar a coisa. E a gente já começa a perceber que algumas das coisas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo são exageros, são formas de você criar coesão e apresentar a ideia para o maior número de pessoas possível. Então, assim, nesse sentido, isso funcionou, eu acho. Funciona, né? Mas isso não deve ser, obviamente, levado como uma regra, na minha opinião, até porque isso veio através de médiums, e médiums, como a gente sabe, nem sempre estão, vamos dizer assim, plenamente convictos daquilo que eles sentem, que eles ouvem, que eles falam, né? Porque muitas das coisas da mediunidade tem a influência do próprio
corpo anímico, né, do próprio médium. Então, a gente tem que saber filtrar as coisas e continuar refletindo sobre e vendo se realmente aquela informação que nós estamos ouvindo, se ela faz sentido, enfim, se ela tem sentido ainda, né? É aquela história, né, que também está em alguns dessas passagens do Evangelho e também na Bíblia Sagrada, né, vamos chamar assim, na Bíblia Católica, que é assim, né, você conhece a árvore pelos frutos, né? Então, se você vê que os frutos são bons, a árvore é boa. Ou seja, depende da nossa interpretação, depende da nossa investigação, né? Para saber, não, isso aqui faz sentido, é realmente legal essa leitura, é assim e tal, o que ela me traz? É por aí que eu acho que é o negócio, tá bom? Então achei importante pontuar isso, né? Eu acho que é assim, muitas das coisas que acontecem com a gente aqui no planeta são em função de você ter nascido no planeta, sabe? É tipo assim, faz parte. É tipo, pra quem conhece Ilhabela, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que é uma região, né? Ilhabela é uma região de praias e tal. É, e lá todo mundo sabe que tem muita muriçoca lá, muito pernilongo lá, muito mosquito. Sempre teve, sempre será assim, né? Não sei por quantos centenas de anos isso vai ser assim, mas é aquela história. Se você vai para Ilhabela, você vai ser picado de mosquito, zero bronca, tá tudo certo. Então assim, a partir do momento que você vai para um lugar que você sabe qual que é a regra lá, por exemplo, é como ir para um rodeio e não ver um cowboy, sabe? Não tem essa. Você aceitou ir lá pra bagaça, lá pro negócio. Então é óbvio que você vai encontrar esse tipo de coisa lá. Da mesma maneira nós, quando a gente vem aqui para o planeta Terra, a gente sabe que o nosso corpo morre, a gente sabe que a gente tem doença, a gente sabe que a gente tem câncer, a gente sabe que um monte de coisa a gente sabe, a gente já sabe, né? Não fuma, não bebe exageradamente, não bebe exageradamente, não toma refrigerante exageradamente, que faz mal, né? Não come açúcar feito um louco, que não é tão legal. Enfim, a gente já sabe um monte de coisa e faz parte vir aqui. Então, por exemplo, se eu pego aqui um carro, né? Vou dar um último exemplo. Você passa pela vida sem ter carta de motorista, você nunca vai dirigir. É uma situação. Outra coisa é, você vai lá, aprende a dirigir, bate, e um belo dia você vai lá e bate o carro. Você assumiu o risco. Entendeu? A partir do momento que você resolveu tirar a carta de motorista, você assumiu o risco. Então tá tudo certo. Entende? Então eu acho que muitas das coisas elas vêm em função da realidade da situação. A realidade da Terra é essa. A gente precisa beber água, senão a gente morre. A gente precisa comer, senão a gente morre. A gente precisa dormir, senão a gente morre. Né? O espírito, a consciência não precisa nada disso. Então muitas das coisas que eu acho que acontecem com a gente aqui são em função disso. Por exemplo, a tua alimentação é errada, você não sabe, você acha que você se alimenta super bem, mas você está comendo um negócio que é extremamente tóxico para você. E daí depois de 30 anos isso vai te fazer mal, vai te matar. Faz parte do negócio, entende? Então acho que muita coisa é isso. E tirar essa ideia de que tudo que você veio pra cá é karma, tudo que você passa aqui é prova, tudo que você passa aqui é uma herança de vidas passadas. A gente acho que tá na hora da gente começar a descongelar esse pensamento, porque está virando quase um cânone, né? Tá virando quase uma regra. E eu não acho que isso seja legal, tá bom? Eu acho que muitas coisas, como eu já disse, vêm em função do teu comportamento, só isso. Tá certo? E, bom, feito isso aqui, eu gostaria que a gente fizesse agora uma egrégora, né? Que a gente fizesse uma prece pública, ou seja, uma prece para um nicho, para um grupo, para umas pessoas que ah, seja de conhecimento abrangente, vamos dizer assim. E hoje eu fiquei com vontade, que agora um pouco antes que eu estava começando a refletir, né, que eu sempre começo aqui um pouquinho antes,
e começa a refletir sobre qual que poderia ser o alvo mental, esse tipo de coisa. E hoje veio para mim pedir pelos idosos. E depois eu vou explicar por quê, porque tem a ver com sonho lúcido hoje que, que eu tive essa madrugada, mas por hora eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa egrégora pelos idosos, tá bom? Vamos lá? Se você conhece algum idoso, vizinho, parente, enfim, vamos mentalizar essas pessoas e criar uma vibração, tentar fazer uma vibração positiva por elas, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, estamos aqui mais uma vez pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, encaminhem essas boas vibrações para os idosos, cada um em específico que nós pensarmos a partir de agora, receba essa vibração positiva, cheia de amor, de esperança, de fortalecimento e de entendimento e de predisposição para o futuro, principalmente. Sendo assim, pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que abençoem e iluminem o nosso caminho, permitindo que a gente também se eleve, na medida que elevamos os nossos pensamentos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O filho necessita do carinho da mãe. Do mesmo modo, a mãe necessita saber criar bem o filho. Vou ler mais um. Os pássaros não abandonam os filhos, nem sentem dificuldades para alimentá-los de migalhas, porque não somos como os pássaros, cuidando e amando os nossos filhos. Que, né, obviamente, provavelmente eles estão falando da responsabilidade da mãe, né, de um tutor, de uma mãe, de um pai pelo um filho, né? E veja que coisa engraçada, né, que a gente fez uma prece pelos idosos e aí sai uma frase como essa, né? E às vezes é muito importante a gente refletir sobre uma questão que é, né, o preço que muitas consciências pagam às vezes para educar um filho. Às vezes, muitas consciências que estão aqui há mais tempo, leiam-se os idosos, eles acabam pagando um preço muito alto para educar os seus filhos. E nem sempre eles têm sucesso. Porque nessa passagem, né, nesse desenvolvimento dessas crianças, muitas coisas acontecem, muitas lacunas podem acontecer. E muitos problemas de formação de caráter também podem ocorrer durante esse período. E essa entrega, né, essa abnegação, essa doação sem limites,
às vezes ela é muito prejudicial para aquela consciência que às vezes no final da vida sente uma ingratidão, às vezes sente que não fez o trabalho direito, né? Porque às vezes quis engessar demais o filho, ou se sentir exageradamente responsável por esse filho ou essa filha, né? Tolhendo esse filho do desenvolvimento às vezes. E aí chega um determinado momento da vida que pode ocorrer algumas frustrações desses pais. E aí eles ficam se perguntando, né? Puxa, onde é que foi que eu errei? O que foi que aconteceu? E eu acho que é importante a gente pensar que nós somos consciências em evolução. E consciências em evolução, elas precisam o tempo inteiro estar se perguntando o que ela está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, por quê? Isso vai te dar um pouco mais de clareza a respeito de quem é você e o que é que você está fazendo naquele momento. Isso te dá uma tranquilidade, não vai te dar uma tranquilidade, mas vai te dar uma capacidade de olhar mais distanciadamente para as coisas e às vezes até mesmo para os filhos. Então você cria um filho às vezes sabendo que ele vai embora. Não cria ele para sempre. Você sabe que vou criar um filho 20 anos, 15 anos, 18 anos, depois ele vai para a faculdade e nunca mais vai voltar. Uma filha às vezes, né? Nunca mais vai voltar pro colo do pai e da mãe. Pode, obviamente, participar da vida dos pais, né, na velhice, mas, né, a gente precisa saber que deve haver um limite, né, nessa criação, nessa aproximação com os filhos, né, que esse excesso de proteção, ele às vezes é muito ruim para os pais, né? E os pais precisam se sentir livres, eles precisam estar livres, estar bem, estar, né? A gente tem uma frase de caminhão, né? De caramanchão de caminhão que eu gosto muito, né? Que eu gosto dessas frases porque elas são muito simples e aí o simples ele é tão sofisticado, mas ele é tão sofisticado que aí você fala assim, puxa vida, como é legal ser simples, como legal ser simples, né? E tem uma frase de caramanchão de caminhão que diz o seguinte: nascemos só, vivemos só, morremos só. E eu acho essa frase muito legal, porque assim, por mais que você se veja apaixonado num relacionamento, por mais que na hora lá do leito do hospital, se você tiver a oportunidade de passar por um leito de hospital no final da vida, ou muito doente, não sei o que lá, você vai sacar que você vai estar sozinho. Entendeu? A dor quem sente é você. Entende? A dor quem sente é você. Não tem jeito. A agulhada, o remédio. Então, assim, por mais que você esteja cercado de pessoas, é você com você mesmo. E na maioria das vezes a gente precisa estar bem conosco, estar bem consigo mesmo, para a gente ter condição de espalhar em volta ali alguma coisa que seja positiva, alguma coisa que seja produtiva, alguma coisa que seja estimulante. Porque senão se a gente não tentar fazer isso com a gente o tempo inteiro, o que vai acontecer é que a gente vai envelhecer, e envelhecer caduco. O que é uma coisa caduca? É uma coisa que ficou lá atrás. É uma pessoa que ficou insistindo em ideias antigas, em coisas antigas, em teimosia, em bobagem, em coisas que são passageiras. Tipo, isso eu não aceito de jeito nenhum, porque meu pai me ensinou assim, não sei o que lá. Isso é bobagem, gente, é bobagem. É bobagem. Isso está ficando caduco. Quando tem muitas coisas que a gente em si mesma, né? Ou seja, a gente começa a teimar, 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 teimar.
E a gente vai ficando caduco, porque aquela ideia passa, as coisas mudam e você está lá parado no tempo lá atrás. Então isso não é legal. Isso é muito ruim, né? E aí você vai ficando caduco. E o problema é que quando você vai ficando caduco, as pessoas vão se desconectando de você. As pessoas vão se desconectando de você e aí você um belo dia se vê sozinho. Você fala assim, meu Deus do céu, a vida passou e eu fiquei parado lá naquele ponto de ônibus lá atrás, né? A vida passou e eu fiquei para trás, porque eu fiquei brigando, teimando, insistindo, coisa que não vai levar você a lugar nenhum, né? Por quê? Porque a gente é sozinho, então a gente tem que tentar fazer de tudo melhor para a gente ser feliz, para a gente estar feliz, para você não caducar, né? Para você não ficar um velho caduco, uma velha caduca, né? Enfim. Enfim, elucubrações, né? Quem sou eu no negócio para falar alguma coisa, né? Enfim. Bom, a partir disso, eu gostaria que nós então continuássemos fazendo uma prece por nós mesmos, pedindo orientação dos bons espíritos para que eles nos ajudem, nos orientem, nos elevem a nossa autoestima, nosso bom pensamento, para que a gente possa evoluir também, caminhar segundo, junto com o mundo, né, junto com o planeta, né, para que a gente possa não se mesmar com as coisas, né, não ficar preso em ideias, né, que não, de fato não vão mudar a nossa vida, vão prejudicar a gente, né. Então vamos pedir orientação dos bons espíritos para ajudar nessa soltura mental, para que a gente possa ficar cada vez mais jovem, mais ativo, né, antenado nas coisas modernas também, né? Que isso é muito legal, isso é muito importante. Ficar preso lá no que é velho, senão a gente fica velho, né? Vamos lá? E aí, durante essa prece, a gente pode também pedir, fazer os nossos pedidos para quem a gente quiser e para os problemas que a gente quiser, tá bom? Vamos lá? Eu vou dizer algumas palavras e nós vamos fazer um Pai Nosso nessa egrégora que nós vamos formar a partir de agora. Sendo assim, pedimos aos bons espíritos que fortaleçam os nossos pensamentos e nos encorajem a seguir adiante em passos positivos em direção à elevação moral e espiritual. Que nós possamos estar cada vez mais leves, mais tranquilos, mais felizes. Que nós possamos espalhar por onde formos coisas positivas, a fim de que esses vetores, essas ideias acabem voltando para nós em algum momento da nossa passagem por esse planeta. Agradecemos imensamente a presença dos bons espíritos e a influência que vocês têm em nossas vidas. E pedimos humildemente que abençoem os nossos problemas, as nossas dificuldades, que abençoem os nossos desafios, para que nós possamos, na medida do possível, vivermos um pouco mais tranquilos. Agradecemos humildemente a vossa presença aqui. E que Jesus possa nos abençoar e abençoar as nossas consciências, para que nós possamos interpretar exatamente as nossas necessidades. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Espiritualidade prática. Tenho focado naquilo que chamo de espiritualidade prática, cuja principal ferramenta são os relacionamentos. Tenho dito que, independentemente da montanha de defeitos do outro, você deve olhar para o grão de defeitos em si mesmo. Porque se você está incomodado com o outro, significa que ele tem algo a lhe ensinar. Se você está aí, é porque precisa aprender alguma coisa nesse lugar. É difícil ouvir isso, né? Porque tem gente que é tão gratuitamente chata, insuportável, que às vezes você fala assim, não preciso aprender nada com essa pessoa, não quero aprender nada com essa pessoa, né? Isso acontece, a gente precisa ser não ser hipócrita de dizer isso, né? Porque tem gente que fala, ai não posso nem pensar, isso que é pecado. Não, a gente pode pensar. Tem gente que realmente não vai trazer nada de bom pra gente. Mas não significa que a gente não possa aprender com essa pessoa alguma coisa. Não é verdade? Então, nesse sentido, essa leitura faz sentido. A gente pode aprender alguma coisa do lado dessa pessoa, né? A gente sempre pode aprender. E às vezes a opinião do outro é melhor do que a nossa. Vocês já pararam para pensar que muitas das vezes a gente discorda de alguma coisa por causa de algum trauma que a gente teve, que a gente tem? Às vezes a gente tem traumas, a gente não admite que tem trauma, né? E eu vou dizer um exemplo. Por exemplo, eu faço assim porque meu pai sempre fez assim, esse que é o certo. Quem disse que é o certo? Quem disse? Será que você não está tentando honrar a figura do seu pai? E geralmente quando a gente tenta fazer isso, tem a ver com um buraco, uma falta que a gente sentiu do nosso pai. Por exemplo, meu pai não me abraçava, um exemplo. Não, tem que ser igual meu pai. Eu tinha um amigo na infância, ele tá por aí ainda, não vou dizer o nome, mas o pai dele era um carrasco, batia na mulher. Aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu aconteço, não sei o que, não sei o que. Beleza. Um dia, esse meu amigo, que a gente brincava junto, falou, eu vou te matar. Falou que ia matar o pai dele. A gente nunca levou a sério. Mas tinha hora que dava medo, porque eram umas brigas assim que saíam, uns negócios absurdos. E o pai sempre saía com um pedaço de madeira para bater no filho, uma coisa horrorosa. E a gente falava, nossa, será que o fulano, olha, quase falei o nome. Será que o fulano vai ter coragem de fazer isso que ele fala, que ele sempre fala que vai fazer? Beleza. Um belo dia, aconteceu uma coisa na família, eu não vou falar o que é, porque se eu contar, aconteceu uma coisa com um dos irmãos. E esse meu amigo agiu exatamente como o pai em relação ao irmão.
de uma forma horrorosa. E isso foi muito chocante para mim naquela época, porque justamente assim, o pai era uma porcaria de pai, e os filhos sofreram demais com esse pai. E aí quando você acha que o filho vai fazer diferente, porque ele fala, não quero isso pra minha vida, né? Porque, né, meu pai não merece morrer a ponto dele falar isso. Aí o filho vai lá e faz exatamente o que o pai fazia. Por isso me deixou tão horrorizado. Eu falo assim, meu Deus do céu, por que que as coisas são assim? Quer dizer, o filho tinha tudo para fazer tudo diferente, mas ele queria honrar a figura do pai. Então fica essa reflexão. E é lógico, eu estou falando do pai, mas pode ser da mãe, pode ser do tutor que te criou, que te não sei o que lá, pode ser, enfim, não importa, é só pra gente refletir. Será que a nossa teimosia, será que o nosso comportamento não está eivado, não está intoxicado por algum trauma nosso, algum problema que a gente tem, que a gente não resolveu lá atrás? Não é mais legal a gente não se prender em nada, dar uma soltada e relaxar um pouco? Será que não nos faria bem? Talvez as pessoas em volta não se sentiriam mais amadas. Complicado esse tema, né? Mas cabe a nós que a gente vive se perguntando quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, a gente se perguntar se a gente está no caminho certo. Tá bom? Ficamos por aqui hoje assim. Até que a gente se encontre de novo em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Espero que vocês não se cobrem tanto, mas reflitam sobre o tema, assim como eu também vou refletir. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e eu vejo vocês no próximo Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado e até lá.